Oi gente, hoje é dia de falar sobre Balada pra Sophie, um quadrinho que antes mesmo de chegar no Brasil já estava no hype faz um tempo, e neste vídeo aqui a gente vai destrinchar junto com você os motivos que tornaram esse quadrinho cativante para tanta gente. Publicado pela editora Pipoque Nanquim, Balada pra Sophie não é o primeiro quadrinho da dupla Felipe Melo e Juan Cavia a ser lançado aqui no Brasil. Antes disso, tinha sido publicado por aqui o ótimo Os Vampiros, que saiu pela SESI SP, também é um quadrinho em volume único. E começou a ser publicada a série As Aventuras de Dog Mendonça e Pizza Boy pela Devir, só que a Devir não deu continuidade à série. O Felipe Melo é português e o Juan Cavia é argentino. Essa dupla entre dois países está funcionando há no mínimo 15 anos e Balada pra Sophie é o lançamento mais recente deles e foi originalmente publicado em Portugal. Eu disse que a gente ia comentar aqui os motivos pelos quais Balada pra Sophie é esse quadrinho tão cativante e a resposta é muito mais ampla do que isso, mas já dá para começar dizendo que essa é uma obra pensada para que você seja arrebatado por ela. A gente vai explorar mais essa ideia ao longo do vídeo, mas antes eu preciso pedir seu like. Deixa seu like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Na história, uma jornalista, a estagiária do Le Monde, Adeline, consegue uma rara entrevista com Julien Dubois, um músico já idoso e amargurado que fez muito sucesso décadas atrás. Ele era um músico realmente muito famoso. Durante o papo, o Dubois relembra sua trajetória na música e até mesmo a sua trajetória pessoal, que foi muito marcada pela rivalidade com outro pianista, o François Sampson. Os dois competiram num concurso ainda crianças e a performance do François Sampson, que não tinha o mesmo poder aquisitivo do Julien Dubois para pagar um professor particular, que não tinha a estrutura que o Julien tinha, foi sensacional. A performance do François mostrou ali que ia nascer uma rivalidade que duraria toda a vida dos dois. Memórias, personagens densos, complexos e histórias de redenção e arrependimento são aspectos muito relacionáveis. O leitor se conecta de imediato com a obra. E essa é um pouco a fórmula de Balada pra Sophie. Ao mesmo tempo, a gente tem essa história toda sendo costurada de um jeito linear, apesar de ter ali passado e presente. O passado é linear e o presente também é linear. Essa história, ela nos coloca quase como se fosse na mesma figura da Adeline, da jornalista. É como se a gente estivesse sentado na poltrona escutando o velho Julien Dubois contando o seu passado, contando essas suas memórias amargas. Dá pra dizer que Balada pra Sophie é um quadrinho meio agridoce, porque tem seus aspectos mais sombrios, mais tensos mesmo, mas também tem uma leveza, tem um toque de doçura e também um toque de humor. Isso tudo, esse equilíbrio, vai fazendo com que o leitor se envolva, mergulhe de cabeça nessa história. Outro ponto que eu queria destacar é que existe um quê meio pessoal nessa história, porque o Felipe Melo, o roteirista, ele atua profissionalmente também como músico, ele também é pianista. E na figura do Julien Dubois, parece que ele está fazendo reflexões sobre a própria carreira, sobre as ansiedades, sobre as inseguranças da carreira de músico e até a própria rivalidade com outro artista tem a ver com isso. Dá pra dizer que rivalidade é uma coisa que faz parte de boa parte das carreiras também, né? Por isso essa obra se torna também um relacionável nesse aspecto, né? Ao mesmo tempo em que tem uma autocrítica por parte do Julien Dubois, que tá refletindo sobre o seu passado e repassando pelos seus erros, a gente também tem essas reflexões sobre a sua própria carreira. Vai muito além de uma questão só pessoal. E ao mesmo tempo que Balada pra Sophie traz aspectos mais tradicionais na forma como o quadrinho é contado, existe aqui um aspecto que eu particularmente adoro e que é encantador nesse quadrinho, que é um flerte com o realismo mágico. Isso aparece em 3 momentos específicos da obra que eu queria destacar aqui e que nenhum deles é um spoiler. O primeiro é quando um piano levita por causa de uma performance sublime de quem o toca. Esse primeiro momento é muito encantador e representado na arte do Juan Cavia, de verdade, fica fantástico. Também tem outro aspecto que é o produtor do Julien Dubois, que é representado como um bode. A própria Adeline intervém quando ele comenta que ele tinha cara de bode, ela fala, como assim um bode? E ele responde simplesmente
é assim que é dessa forma como eu me lembro, algo assim. Enfim, no quadrinho, esse personagem é o tempo todo representado com o rosto de um bode. E ao longo da história também, a gente tem um outro personagem que é fofíssimo e que tem esse toque aí de realismo mágico, que é o passarinho Tintim. O Tintim aparece em momentos específicos da obra e que, sem dúvidas, são aspectos mágicos, aspectos que não estão tão ancorados na realidade e que são importantes para que a obra funcione em alguns momentos ali. E ainda dá para dizer que Balada para Sophie tem um tom social, que não é o ponto principal da obra, mas é muito notável a partir da rivalidade entre os dois músicos. Enquanto um teve todo o suporte para se tornar o pianista que se tornou e fazer muito sucesso e muito dinheiro, o outro contava apenas com um talento natural, com o dom com o qual ele tinha nascido, né? E ao longo da história, a gente pode observar como que iniciativas que nem as escolas de música comunitárias, iniciativas públicas como um todo, são importantes para diminuir esse abismo social e para fazer com que a realidade de pessoas como François Sampson seja mudada. Na arte, o Juan Cabi é simplesmente sublime. Ele já tinha feito um trabalho belíssimo em Os Vampiros, fica a recomendação inclusive para você ler Os Vampiros, mas em Balada para Sophie ele tá simplesmente arrebentando, porque aqui a arte pede muito mais que ele seja inventivo. Então a gente tem painéis incríveis, criativos, que brincam com os corpos dos personagens, que brincam com ângulos e também que brincam com as cores. Aqui a cor é muito importante porque ela também representa os sentimentos dos personagens e os sentimentos que a obra quer passar. Muitas memórias são vistas em tons de azul, que é uma cor mais fria, uma cor que traz uma certa melancolia, principalmente as memórias do Julian Dubois. No caso dos tons mais quentes, que também dominam a obra, tipo o amarelo e o vermelho, que inclusive predominam na capa, existe uma sensação mais reconfortante que também tem a ver com essa história aí. Da metade pro final a gente consegue observar o motivo dessa história também ter tons acalorados, vamos dizer assim. Tá vendo a quantidade de elementos que Felipe Melo e Juan Cabia costuram de forma muito cuidadosa para que você seja arrebatado por Balada para Sophie? Pois é, isso é pensado desde o início, mas também é muito bem executado. A ideia é que você se conecte com a obra. Você pode não ser músico, você pode não ter vivido nenhuma das experiências que o quadrinho coloca, mas existe ali um ponto de conexão entre leitor e obra que é pensado desde o início. E para completar essa experiência, você pode ouvir a canção, a melodia de Balada para Sophie, que foi composta para o quadrinho e que está disponibilizada no Spotify. O Felipe Melo deixou lá no Spotify. Também tem no final do livro, você consegue escanear para escutar, para deixar essa experiência ainda mais imersiva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e também seja um apoiador do Fora do Plástico. Você pode apoiar a gente no apoia.se/Fora do Plástico. A gente dá recompensas exclusivas para apoiadores, mas o mais importante é que apoiando, você tá ajudando a gente a manter o Fora do Plástico com esses conteúdos e com essa periodicidade, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Vai lá em apoia.se/Fora do Plástico e seja um apoiador também. Até a próxima!